É isso aí, meus amigos. A imprensa se rende à vitória do Flamengo sobre o Mirassol de 2-1. Separei aqui um corte completo com análises detalhadas. E se você gosta de conteúdos como esse, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Agora vamos para o corte. Disso, Pedro Henrique Torres chega no Sport Center para trazer todas as informações da vitória do Flamengo no Maracanã sobre o Mirassol. O Flamengo mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro. Pedro Henrique Torres. Valeu, pessoal, aqui no Maracanã, o Flamengo deu a volta por cima depois da eliminação na Copa do Brasil e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. 2-1 sobre o Mirassol, gols de Léo Pereira e Plata, e Gabriel, ex-Flamengo, inclusive, descontou para o Mirassol. O Flamengo chega aos 40 pontos, fecha esse primeiro turno, embora ainda tenha um jogo a menos contra o Sport a cumprir, está ali na ponta da tabela, e o Mirassol, por sua vez, 28 pontos, no quinto lugar, faz uma boa campanha até. O time que não perdia há 9 jogos acabou derrotado na sua estreia aqui no Maracanã com um novo uniforme em homenagem à seleção brasileira de 1970. Jogo disputado, como eu disse, o Flamengo pressionou bastante desde o início, boas jogadas com o Samuelino pela esquerda e por ali saiu o cruzamento para o gol de Léo Pereira. 1-0. Chico da Costa depois perdeu até uma boa oportunidade no primeiro tempo, o lance acabou anulado porque o Bandeira considerou que a bola tinha saído no cruzamento, mas o Mirassol tentava assustar nos contra-ataques, estava muito pressionado pelo Flamengo. No segundo tempo, aí o Flamengo tentou ter ainda mais pressão, conseguiu ampliar o placar com um belo passe de trivela de Arrascaeta para a Plata, que fazia a função de atacante no momento, fez 2-0, parecia tranquilo, mas aí numa bobeira da zaga, o descuido, a bola sobrou para o Gabriel, ex-Flamengo, inclusive diminuiu para 2-1, mas fechou o placar. O Mirassol até assustou no final com bolas aéreas e ouvimos, claro, os personagens aqui desse jogo no Maracanã. Mirassol, um time muito bem treinado, muito bem organizado, nos criou muitas dificuldades para pressionar. É verdade que eu, como treinador, esperava outra não escalação, senão outra formação na hora para pressionar, mas os jogadores tentaram se ajustar no meio do primeiro tempo e mesmo assim eles encontravam soluções para as nossas pressões. Isso é porque tudo é muito bem treinado, para vocês verem que não existe coincidência no futebol. Se um time é quinto colocado na 18ª rodada, como é o Mirassol, somente com 2 derrotas é porque o trabalho está sendo muito bem feito, então muito mérito do adversário. Acredito que hoje o espetáculo foi muito bom, né? Eles jogaram bem, a gente também jogou bem. Na primeira parte a gente conseguiu sobressair um pouco mais, na segunda parte eles tiveram algum momento que eles conseguiram controlar um pouco o jogo, mas é isso, foi uma estratégia muito boa, a gente conseguiu dominar, conseguiu sair com a vitória e estou muito feliz por isso. Então é isso, o Flamengo até teve Carrascal no banco de reservas, mas não fez a sua estreia, o Jorginho suspenso não atuou, mas ambos vão estar à disposição para o jogo de quarta-feira, aqui mesmo no Maracanã, Copa Conmebol Libertadores, ida das oitavas de final contra o Internacional. O Mirassol aguarda a próxima rodada, a próxima semana, na outra segunda-feira, ele vai receber o Cruzeiro em casa pelo Campeonato Brasileiro. Legal, Pedro Henrique Torres, a gente tem aí uma tela com os times que têm mais gols de zagueiros neste Brasileirão, e a liderança é do Flamengo, que teve mais um gol em bola aérea na cabeçada do Léo Pereira. O Flamengo, 5 gols marcados por zagueiros, o São Paulo com 4, hoje teve gol do Sabino, daqui a pouco vamos falar do Tricolor, e o Botafogo com 3, Botafogo hoje também teve gol de zagueiro, daqui a pouco vamos falar do Fogão. Voltando ao Flamengo, Elton, como a gente viu ali o Pedro Henrique Torres destacando, quarta-feira tem Libertadores contra o Internacional, hoje mais uma vitória aí com essa liderança do Brasileirão, sendo que no meio de semana teve Copa do Brasil, em uma semana 3 competições diferentes. Hoje pelo Brasileiro vai bem demais o rubro-negro, né, Elton? Pois é, agora tem 2 pela frente e acho que é favorito nas 2. Ou um dos favoritos, né? Porque a gente tem uma competitividade muito grande no Campeonato Brasileiro e, obviamente, também na Conmebol Libertadores. Mas mostra a força do elenco do Flamengo.
porque a gente discute muito quais seriam os 11 iniciais do Flamengo e eu acho que isso nem deveria ser uma questão, porque o Flamengo tem 14, 15, 16 titulares. E mais uma vez, o Filipe Luiz mostra isso, né? Começa com o Emerson Royal e o Alexandro como laterais, colocando o meio-campo de novo, Everton Araújo tendo a oportunidade de ser volante, mas ao lado do Alan, e aí um meio-campo até muito mais leve, né? O Arrascaeta com um pouco mais de liberdade criativa, o Plata sendo o segundo atacante, para mim. Partidaça, mais uma, né, do Plata. Ele até foi bem contra o Atlético e vamos lembrar, não é, Abel? O Flamengo foi eliminado nos pênaltis pro Atlético, mas venceu no tempo normal. Então venceu fora de casa e uma jogadaça do Plata no meio da semana, o gol do Everton Cebolinha. Mais uma vez ele foi muito bem, acabou marcando um dos gols. O Samuel Lino dando assistência para o atacante Léo Pereira, né, porque ele entrou como centroavante ali para fazer um golaço de cabeça. O Pedro talvez um pouco abaixo e aí uma questão também, né, de readaptação, um cara que passou muito tempo lesionado e entra num time já bem encaixado, com outra filosofia, uma intensidade diferente. Acho que o Pedro foi um pouco abaixo, tanto que foi substituído logo ali na primeira metade do segundo tempo, né, pelo Luiz Araújo. O time ficou um pouco mais leve. Então foi um Flamengo que conseguiu vencer um adversário que é muito complicado. O Gabriel, famosa lei do ex, acabou fazendo um gol no final, que premia inclusive essa boa campanha do Mirassol. A gente vê realmente que vencer jogos como esses, Abel, fazem bem, né, para uma equipe que está brigando pelo título, porque venceu um adversário que vem muito bem no Campeonato Brasileiro. A pontuação até aqui do Flamengo é impressionante. Em 18 jogos já tem 40 pontos, né? Ainda falta um jogo, o Pedro Henrique destacava ali no boletim dele, que é contra o Sport. Se vencer, faria 43 pontos no primeiro turno. O Cruzeiro com 37 joga amanhã, Elton. E aí nessa disputa, né, pelo título, a gente nesse momento, porque algumas equipes vão encerrar o primeiro turno, é o caso do Cruzeiro, mas a gente ainda tem essa questão dos jogos a menos, né? E o Flamengo tem um jogo a menos, vai provavelmente só se o Cruzeiro golear, né, a partida contra o Santos, e aí no saldo de gols ultrapassar o Flamengo, mas mesmo assim com um jogo a mais. Então acabou sendo uma vitória importantíssima para um time que ainda tem esse jogo a fazer para ter uma vantagem pelo menos, né, de 3 pontos para o segundo colocado, tendo um confronto direto entre eles no segundo turno, já que a disputa nesse momento é Flamengo e Cruzeiro. Agora, claro, né, Abel, olhando para a semana do Flamengo, ou as duas próximas semanas, tem um Internacional pela Libertadores. O Cruzeiro, que joga no fim de semana, tem a semana livre para trabalhar, e a outra também. Eu acho que isso pode ser uma vantagem para o Cruzeiro na disputa pelo título brasileiro. Determina? Acho que não, mas é uma vantagem. Descansar no futebol brasileiro é raridade. Eu acho que o Cruzeiro pode se aproveitar disso, por isso que acumular pontos para o Flamengo é muito importante, principalmente nesse funil da temporada de muitos jogos encavalados. Muito bem, falamos então dessa vitória do Flamengo sobre o Mirassol. Ganhamos. O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo, na minha opinião. Só não foi perfeito porque, uma vez mais, deixou de transformar em gols as várias situações que criou. Só para vocês terem uma ideia, no jogo todo o Flamengo finalizou 23 vezes, 7 delas no alvo, e só fez 2 gols. Então, acho que o Flamengo, estou vendo que tem muita gente mal-humorada aqui, eu também fiquei nervoso no final do jogo, mas eu quero lembrar a vocês, tem determinadas coisas que é importante botar em perspectiva, né? O Mirassol, que todo mundo diz, o Mirassol, só que o Mirassol, nesse campeonato, estava invicto há 9 rodadas. Era a maior invencibilidade deste campeonato brasileiro. O Mirassol não perdeu para nenhum time grande com que ele jogou nesse primeiro turno. Ele tem jogos atrasados ainda contra Botafogo e Fluminense. Mas ele jogou com o São Paulo, ele jogou com o Palmeiras, ele jogou com o Corinthians, com o Internacional, com o Grêmio. Hoje está acabando o turno. Ou seja, para o Mirassol só faltam 2 jogos, porque ele tem 2 jogos atrasados. Um com o Botafogo e o outro com o Fluminense. Ambos adiados por causa da Copa do Mundo dos Clubes.
Então vamos lá, gente. Eu também fiquei nervoso no final. Eu também fiquei puto de ver o Gabriel Gafanhoto, que jogou com a gente, não joga nada, peladeiro, fazer um gol. Mas eu queria que ninguém perdesse de vista a real situação do Mirassol no campeonato. Porque o que acontece é o seguinte, quer dizer, eu entendo. A eliminação na Copa do Brasil fez com que se criasse uma tremenda má vontade com esse time do Flamengo e com o Felipe Luiz. Acho que hoje, dentro da visão macro do que é o Mirassol no atual campeonato, eu acho que o Flamengo hoje conseguiu uma vitória importantíssima. Repito, uma vitória importantíssima. Sim, o segundo tempo foi pior do que o primeiro? Foi, concordo com todos vocês que eu já vi aqui, que estão sentando o pau no Felipe Luiz e na atuação do Flamengo. Mas não foi uma atuação desastrosa. O Flamengo poderia ter feito o terceiro gol, no mínimo. E desperdiçou. O Flamengo teve muita dificuldade de fazer o segundo gol. Estava 1-0. No segundo tempo, o Mirassol já era um time muito mais... não vou dizer dominante, não acho que o Mirassol dominou o Flamengo em nenhum momento, mas jogando mais de igual para igual com o Flamengo. E sim, dava a sensação de que de repente o Mirassol podia empatar, ia ser um sufoco para o Flamengo desempatar de novo. Aí veio o gol do Plata, um passe magistral do Arrascaeta. É engraçado porque essas bolas não são no Pedro, né, gente? A bola é a cara do Pedro para fazer o gol, mas aí o Pedro já tinha saído, o Plata estava de centroavante, foi o Plata que fez o gol. O que interessa é que a bola balançou a rede. Aí eu e acho que todos vocês, pô, resolveu. Jogo resolvido. Aí vem o raio do gol do Gabriel Gafanhoto. E aí, naturalmente, as coisas voltaram a ficar tensas. Mas eu vi muita coisa boa no jogo de hoje, gente. Primeiro o resultado, repito. O resultado é excelente. É o primeiro time grande a derrotar o Mirassol. Mais uma vez, vou dizer para vocês, Botafogo e Fluminense ainda vão jogar com eles. Mas ele não perdeu dos de São Paulo, dos 4 de São Paulo. Ele não perdeu dos 2 do Sul. E ele não perdeu dos 2 do Atlético, de Minas. Olha só a situação. Não perdeu de nenhum grande de São Paulo, não perdeu de nenhum grande do Rio Grande do Sul, nenhum grande mineiro. Ele só foi perder hoje para o Flamengo. Então é importante que se coloque isso em perspectiva. Eu já sei que vai ter uma porção de porrada aqui, vou ler, vou comentar, tudo bem, mas eu acho que está na hora da torcida do Flamengo dar uma relaxada. O Flamengo, com essa vitória, se tornou campeão do primeiro turno. E pode, olha, vejam só, pode superar o número de pontos que o time do Jorge Jesus fez em 2019 no primeiro turno. Que ele também ganhou, ele foi campeão do primeiro turno. Só para vocês terem uma ideia, eu separei aqui para vocês. Olha aqui. Em 2019, que é o ano mágico, que é o ano realmente em que o Flamengo volta a ser um gigante, o Flamengo teve 42 pontos. 42 pontos. Sabe quantos pontos tem o Flamengo hoje? 40. O Flamengo ainda vai jogar com o Sport na Ilha do Retiro, mas o Sport, que é o lanterna, virtualmente rebaixado. Se o Flamengo vencer, o Flamengo faz 43 pontos. Ou seja, o Flamengo estará superando a pontuação do Flamengo do Jorge Jesus, que bateu o recorde de pontos no final, terminando com 90 pontos, 16 à frente do Santos. Então, isso aqui que o Flamengo do Felipe Luiz fez no primeiro turno, ainda falta uma partidinha, é espetacular, gente. O Flamengo do Jorge Jesus, só para vocês terem uma ideia, ele teve 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Vamos ao Flamengo do Jorge Jesus. Do Jorge Jesus não, do Felipe Luiz. Lembra o que eu falei? 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Flamengo do Felipe Luiz. 12 vitórias, ou seja, está com uma a menos, mas tem o jogo do Sport para fazer. 4 empates e apenas 2 derrotas. O Flamengo do Jorge Jesus, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2019,
perdeu mais do que o Flamengo do Felipe Luiz. A não ser que, uma zebra daquelas históricas, o Flamengo perca do Sport. Aí vai ficar com 40 pontos contra 42, do time do Jorge Jesus, com uma vitória a menos e o mesmo número de derrotas. Então eu acho importante a gente botar isso tudo e conversar, porque eu sinto que está precisando, a torcida do Flamengo está precisando dar uma baixada na revolta. O Flamengo não fez essa temporada ainda nada que justifique tamanha revolta. Teve jogos ruins? Teve, concordo. Vocês que me acompanham aqui, cansei de falar de coisa. Aquela maldita roda de bobo no meio-campo. Acabou, cara. Acabou. Pode tocar uma vez para trás, mas já está tocando para frente. Isso aí o Felipe Luiz mexeu. O Felipe Luiz estava naquela recente, depois da Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo dos clubes, o Felipe Luiz voltou um pouco mais, vamos assim dizer, conservador. Mais Tite e menos Jorge Jesus. Mas tanto no jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão, como hoje, eu não vi o Flamengo perder tempo em troca de bolas inútil, estéril no meio-campo. Toca uma, toca duas, a terceira já é para frente. O Flamengo realmente contratou um jogador que vai ajudar muito o Flamengo, o ataque do Flamengo, que é o Samuel Lino. Que jogador! Hoje nós voltamos a ver o jogador incisivo, o jogador que vai para dentro, que dribla, que chuta, que cruza. O cruzamento dele para o gol do Léo Pereira é absolutamente perfeito, na cabeça do Léo Pereira. Então, é um ponto positivo. Não sei vocês, mas eu estou gostando do Emerson Royal. O Emerson Royal não é um cracaço, claro que não, mas é um jogador com uma disposição ofensiva elogiável. Ele hoje foi várias vezes à linha de fundo, quase chutou, quase fez um gol numa bola que o Plata meteu para ele meio dividida lá, quase que ele faz o gol. E cruza dentro da área. Não cruza lá na bandeirinha de córner como cruzava o Wesley. Eu acho que é um ganho também significativo a chegada do Emerson Royal. Vamos ver agora. Hoje eu esperava ver o Carrascal em campo. Não sei por que o Felipe não o colocou. Talvez um pouco tenso com aquele jogo que ficou meio taco a taco no segundo tempo. Ele não tenha querido arriscar a entrada do Carrascal. Acho até que ele mexeu mal em botar o Bruno Henrique. Cara, o Bruno Henrique hoje, não sei se vocês repararam, eu fiquei de olho nele. Ele não ganhou uma bola. Performing on the biggest stage in the world was just one step in my journey. Hi, I'm Ronnie, and I teach people all Uma bola. Ele perdeu todas as bolas que ele disputou. E eu não sei por que a gente vai continuar insistindo com o Bruno Henrique. Ali, na hora que ele resolveu tirar o Arrascaeta, eu teria te botado o Carrascal. Era até um momento bom do Arrascaeta. O Arrascaeta, fisicamente, hoje, se doou demais. Demais. E naquele momento, logo depois dele dar o passe para o Plata fazer o segundo gol, ele estava bem na partida. Mas, possivelmente, pensando já no jogo contra o Internacional, o Arrasca não vai jogar. Não vai jogar, está suspenso, né? Volta o Jorginho. Mas ele preferiu tirar e botou o Bruno Henrique. Aí eu acho que, sabe, dá um somebody love ali na frente. Porque o Bruno Henrique entra de centroavante e supostamente o Plata passa a fazer a função do Arrascaeta, que eu acho que o Plata não tem a habilidade, a categoria, o refino para jogar no lugar do Arrascaeta. Mas enfim, ganhamos 2-1. Peço à turma que está revoltada apesar da vitória que leve em consideração tudo que eu falei até agora. O Flamengo é o primeiro grande do Campeonato Brasileiro a derrotar o Mirassol na última rodada do primeiro turno. O Mirassol vinha com 9 jogos invicto. O Flamengo, com essa vitória, conquista o primeiro turno, podendo ultrapassar a pontuação do Flamengo do Jorge Jesus ao final do primeiro turno de 2019. O Flamengo do Jorge Jesus também ganhou o primeiro turno.
e fez 42 pontos. Felipe está com 40 e falta um jogo. Se ganhar do Sport, o Flamengo irá a 43 pontos e baterá a pontuação do Jorge Jesus no primeiro turno. Se vai chegar aos 90 que o Jorge Jesus alcançou, que foi recorde, é até hoje recorde absoluto de pontuação no campeonato brasileiro, não sei. Mas eu acho que merece um pouco mais de confiança. Mas a turma tá danada, a turma tá revoltada. Bom, eu lembro a vocês, eu vou começar a ler os superchats aqui, eu lembro a vocês que, infelizmente, os primeiros superchats que entraram... É isso aí, meus amigos. O Flamengo agora tem um desafio, vencer o Sport, que se vencer o Sport, o Flamengo vai bater a marca do Jorge Jesus de 2019, né? Então vamos acreditar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se inscreva aqui, pessoal. O canal Na Rede do Gol está sempre com você. Até mais!